Olá, território obscuro. Vou contar aqui agora um relato que a minha finada tia contava. Isso aconteceu no tempo que ela era jovem. Bom, a tristeza rondava um homem. Era algo notado facilmente em seu semblante. Ele era muito fechado, nunca falava com ninguém e abandonou tudo que possuía para viver recluso. Muitas pessoas queriam tentar entender o que havia acontecido em sua vida para ele ter ficado daquela maneira. Afinal, ele era uma pessoa alegre, sempre foi comunicativo, adorava um bom churrasco com os amigos, família. Então, de repente, ele se afastou de todos, ficou depressivo, amargurado. Assim era descrito o vizinho sitiante que morava próximo à chácara da minha tia. Mas a verdade é que os mais próximos sabiam o que acontecia, mas era guardado por respeito a ele e sua dor. Durante uma época, o seu sítio tinha muitas criações. Os pomares eram fartos e bem cuidados, assim como suas hortas. Ele e seu filho eram muito unidos. Sua esposa e ele eram almas gêmeas, uma família perfeita, de ótimo convívio. Seu filho, já maior de idade, conheceu uma moça, casou-se, tiveram um filho. Então agora, a vida dele era bajurar um neto, que volta e meia estava lá no sítio. Afinal, onde seu filho morava não era tão longe dali. Era um pulinho e estavam lá. Anos se passaram e o neto já era adolescente, muito mais apegado ao avô. Havia tomado o lugar de companheiro de aventuras que pertencia ao pai. Mas as coisas começaram a tomar outro rumo quando os animais do seu sítio começaram a sumir. Muitas vezes ele encontrava os bichos mortos. Temente que a onça estava por ali por perto, alertou para que seu filho, nora e neto, tomassem cuidado ao andar pela estrada que ligava os sítios. Ele então decidiu usar uma arma, um rifle estilo estajuba ferrolhado, arma antiga. Ele tinha guardado há muito tempo. Ele ficava de tocaia para pegar a onça ou o bicho que estava atacando suas criações. Certa noite, ele ouviu os bichos alvoroçados, pegou sua arma e foi sorrateiramente para tentar pegar o que quer que fosse que estava atacando suas criações. Quando chegou, ele só encontrou uma ovelha já sem vida e com parte do pescoço arrancado, e perto da barriga faltavam alguns pedaços. Aquilo deixou ele mais preocupado ainda. E no dia seguinte, ele foi até a casa do filho e contou o que tinha acontecido. Seu filho ficou meio indiferente à situação e disse para ele não ficar tão preocupado, pois era somente algum bicho com fome, mas que não iria atacar as pessoas. Por outras vezes, mais e mais animais iam sumindo, geralmente os mais pequenos. Então seu filho comentou que poderia ser algum bicho pequeno, menos uma onça, o que já daria uma certa tranquilidade, e disse para o seu pai também que não devia ficar com aquela arma para lá e para cá. Mas o velho não estava tranquilo até que aquele bicho fosse morto ou sumisse dali. Então ele subiu no alto do paiol, preparou uma tocaia, deixou umas ovelhas pequenas ali e, sem falar nada para sua esposa, foi para lá esperar que a onça, ou o que quer que fosse, viesse ali. Já era tarde da noite, já beirava 1 hora da madrugada. Ele ouviu os bichos ficando alvoroçados novamente. Foi então que uma das ovelhas começou a correr para os cantos escuros do paiol. Deu uns balidos e se aqueitou. Então ele foi indo devagar com a arma apontada, até que viu no claro de uma festa um bicho, e sem pensar muito, ele deu um tiro que pegou na parte do ombro. Porém, aí que veio seu maior desgosto na vida. O bicho rolou para um lado e para o outro, até que saiu no claro da lua. E nesse momento, ele viu que aquele bicho tinha ainda a feição do seu neto, porém coberto de pelos, mãos grandes e unhas longas. Sua boca estava cheia de sangue da ovelha, olhos amarelados
que ficaram olhando em sua direção fixamente, porém com ar de assustado. Saiu correndo para o mato. No dia seguinte, ele foi até a casa do seu filho, mas não encontrou ninguém mais lá. Havia apenas um bilhete dizendo assim: Pai, infelizmente, não era algo que pudéssemos controlar. Nós tentamos, mas não conseguimos. Por esse motivo fomos embora e não vamos mais voltar. Saiba que ele não tem raiva do senhor pelo que aconteceu e está se recuperando bem. Bom, infelizmente esse fardo veio, sem que soubéssemos como e quando ele se tornou assim. Fomos pegos de surpresa também, mas ele nunca nos atacou. Apenas saía correndo para o mato antes de se tornar aquilo. E nós vimos ele voltando antes do amanhecer por umas vezes e se retorcendo tudo até voltar ao normal. Ele se nega a contar como isso aconteceu de forma clara, mas ele disse assim: meu avô irá saber quem foi o responsável e vai fazer o que é necessário. Ele é meu herói. Bom, te amamos, pai. Fique com Deus e até um dia desses. Então, ele ficou amargurado pelo ocorrido e ficou caçando respostas. Passou noites em claros, esperando nas matas para ver se encontrava outro lobisomem que estivesse ali por perto se escondendo. Passado algum tempo, essa noite chegou, e de cima de uma árvore ele viu o outro bicho passando lá, já quase no clarear do dia, indo para uma clareira. Então ele seguiu aquele lobisomem com seu rifle até que o encontrou, já se tornando um homem novamente, e meteu um tiro no bicho. Percebendo que havia matado, ele se aproximou, e quando virou, ele caiu de joelhos no chão e começou a chorar. O lobisomem era um amigo que ele não via há muitos anos, que havia sumido, alguém que foi quase um irmão para ele. E agora em sua vida ele apenas tinha amarguras, um neto amaldiçoado e um amigo morto que ele teve que enterrar longe de todos e em segredo. Bom, esse relato foi lá nos anos 40, segundo a minha tia, que era adolescente e amiga da família. Poucas pessoas sabem disso. Bom, minha tia contava essa história para nós. Ela já é falecida há um bom tempo, e creio que todas as pessoas desse relato também. Por isso decidi contar aqui para ficar eternizado no seu canal. Muito obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Eu vou contar o meu relato para vocês. Aconteceu em Ponta Grossa, no interior do Paraná, nos anos 90. Na época, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Somos em 5 filhos. Eu sou a do meio. Bom, era quaresma. Nós criávamos porquinhos da Índia. Tinha uns 20 ou mais ou menos no cercado. Era umas 11h30. Estávamos na sala assistindo um filme, quando ouvimos o barulho dos porquinhos gritando. Meu irmão mais velho, na época com 20 anos, correu para ver o que estava acontecendo. Ele entrou e disse: olha, tem um lobisomem no cercado dos porquinhos. Corremos e chamamos meu pai, que estava dormindo. Bom, até meu pai levantar, colocar uma roupa e pegar sua espingarda, fomos olhar pela janela da cozinha, que dava de frente com o cercadinho dos bichinhos. E foi aí que eu vi aquela criatura horrenda. Começamos a gritar. Ele nos olhou, deu uma rosnada muito alta, e nisso meu pai abriu a porta, já atirando naquele bicho, que a princípio veio para cima do meu pai, mas acabou fugindo por causa dos tiros. Eu nunca tinha visto meu pai com medo até naquele dia. Bom, e se meu pai estava com medo, imagina nós. Naquela noite nós não escutamos mais nada, e também nem saímos para fora para ver o que tinha acontecido com os porquinhos. No outro dia pela manhã, meu pai foi ver, e não tinha um porquinho sequer no cercado. Não sei se o bicho comeu ele todos, ou eles fugiram, pois o lobisomem tinha quebrado o cercado todinho. Eu nunca me esqueço da aparência daquela criatura. Uma vizinha nossa bem idosa falou que com certeza era um lobisomem, e ela falou que sabia até quem era o tal. Tinha um homem muito estranho lá no bairro, não sei o nome dele, chamavam ele de Landão. Ele era bem alto e ceboso,
Parecia que nunca tinha tomado banho, unhas grandes e sujas. Não falava com ninguém, e nós todos tínhamos medo dele. Morava só ele e a mãe, que todos a chamavam de bruxa, pois mexia com negócios de magia e feitiços. Anos depois, ele apareceu morto, completamente sem roupas, em uma mata que tinha perto do nosso bairro. Dizem que morreu de frio. Mas como é que uma pessoa que tá com frio tá sem roupas, né? Sei lá, mas eu nunca vou me esquecer daquela imagem. Bom, se era realmente um lobisomem não sei, mas também não era um cachorro. Hoje eu tenho 42 anos, sou casada, e o meu marido sempre duvidou dessas histórias de lobisomem, até ele ver uma criatura parecida em 2019 em um posto de gasolina lá no Mato Grosso. Agora hoje ele acredita. Bom, um grande abraço a todos e desculpe os erros de escrita. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. O relato que trago aconteceu comigo no ano de 2005, num vilarejo do interior da cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, chamado lá de Vila Pacheca. Eu trabalhava numa fazenda que ficava a uns 10 quilômetros desta vila, e toda semana vinha para a vila buscar algum mantimento e atracar um namoro. Eu vinha nas quartas e nos sábados, salvo quando estava de plantão. Deixava para vir na sexta-feira e posava na casa de um tio que era numa fazendola ao lado da vila. Saía por volta das 4:30 da manhã, pois eu vinha de cavalo e a pegada era às 6 da manhã no serviço. E numa feita dessas, eu me vi na vila, peguei o que precisava, dei uma namorada e me cheguei no tio para dormir e desencilhar meu cavalo. Tirar um sono ainda. Meu tio me chamou a atenção. O que tu quer sair de madrugada daqui? Avisa que tu vai chegar mais tarde no serviço. Sai daqui umas 6. E eu disse, não, até gosto. Saio daqui dormindo em cima do cavalo e só acordo na porteira. Aí tá, posei. E de fato me acordei 4:20 da manhã. Bebi um gole de café, encilhei meu cavalo de novo. Saí, botei meu poncho por cima e me fui. Saí na estrada e já tirei o meu cochilo. Ia indo muito bem o meu cavalo. E de repente ele deu uma negada, que quase me tirou de cima. Sapateou, se assoprava. E eu disse, mas que diabo esse bicho viu? Falando sozinho, peguei meu revólver. Sempre andava armado no interior. Coloquei em cima da perna e fui empurrando meu cavalo na espora. E ele relutando, não querendo seguir em frente, queria dar a volta. Comecei a escutar um barulho vindo ao longe, que parecia com um cavalo ferrado no asfalto. Aquele som plaque-plaque vindo, mas eu cá comigo a estrada de terra, que é isso? A lua parecia um dia, e as barras do horizonte já anunciavam o nascer do sol. E quando chegou, aquele baita ser meio acinzentado, de olhos amarelos, a frente era mais baixa que a garupa, e ao trote do outro lado da estrada, aceleradito, e meu cavalo, mais apavorado, cruzou num repente meio que de lado com ele, meio de frente, por aquele bicho, e nós cruzamos, e meu cavalo disparou numa velocidade que foi só parar na porteira da fazenda, e eu deixei ele correr. Bom, no que deu para ver, o barulho de plaque, 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 eram as orelhas que batiam uma na outra e fazia aquele som. Fiquei intrigado e não falei nada para os companheiros de serviço, mas desconfiei de cara que era o tal do lobisomem. Mas ele não me atacou, nem menção de esboçar um ataque ele fez. Conforme vinha ele passou. Passou-se uns dias e eu retorno na vila na casa do meu tio e relatei a história. E ele me disse, bom, eu te avisei, não anda de madrugada nessas estradas. Disse ele que eu dei sorte, que ele já estava velho. E aquilo me intrigou e perguntei quem era, se ele sabia. E ele me respondeu que sim, e que eu conhecia também. Era um senhor de 80 anos, o Arlindo, que desde o tempo de novo do meu pai e tios, ele já atacava os galinheiros e chiqueiros, mas não se tinha relato de ataque a humanos. Bom,
Esse é um relato acontecido comigo. Obrigado por contarem no seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um quarto relato. Olá a todos. Eu moro lá em Campina Grande, na Paraíba, e passei minha infância na casa de meus avós, juntamente com meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal por trás da casa. Vou contar algumas histórias acontecidas com as minhas famílias e outras comigo, meu irmão e meus primos. Bom, assustadoras para mim pelo menos. E é importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose. E havia muitas imagens de santos e entidades na casa, que serão melhor explicadas no final. Bom, isso aconteceu com meu tataravô, a minha bisavó que me contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho que era desafeto, que planejava matá-lo e sempre ficava na tocaia. Mas ele sempre passava, ora com uma mulher com crianças, ora com um grupo de pessoas, de modo que esse seu vizinho nunca tinha a chance. Perto da hora de morrer, ele chamou meu tataravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. E ao que ele respondeu que todas as vezes que passava naquele caminho, passava sozinho. Um outro relato. Esse foi com meu avô, que era caminhoneiro, nas décadas de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite e estava muito cansado. Então resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. Quando já estava acomodado, viu alguém batendo na janela do caminhão. Quando foi olhar, era um amigo dele que já havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado e o amigo dele disse que se ele fosse embora dali imediatamente. Bom, ele não contou a conversa. Ligou o caminhão e foi embora. Depois, quando ele chegou em uma cidade, soube que tinham matado um caminhoneiro ali no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. O outro relato. Eu era criança ainda. Eu tinha uns 8 anos de idade. Tenho 30 hoje. Na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família. Ficavam todas expostas na sala de visitas, lugar que eu, meu irmão e meu primo tínhamos pavor de ir à noite. Dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze em forma de sapatos que ficavam presos na parede e uma bandeja de zinco dourado, que era do meu tataravô, o mesmo lá da primeira história. Uma noite, não sei porquê, fui na sala de visitas. Ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. E ao chegar naquela sala, me arrepiei todo. Tinha uma pessoa deitada no sofá, coberta até a cabeça, com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Corri na mesma hora e voltando em seguida com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Um outro relato. Ao lado dessa sala de visitas tinha um outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. Esse quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado. Um banheiro antigo, enorme, de uns 2,5 metros por 5, mais ou menos. Era usado como depósito, que também era onde minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. Nessa hora, à noite, meu primo estava sozinho na cama de minha avó e começou a ficar com medo. Ele tinha uns 7 ou 8 anos na época. Começou a gritar pela minha avó, e quando ouviu, uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro dizendo: "Pera aí que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando. E então fomos ver o banheiro e estava vazio. Bom, comigo mesmo foi só aquela experiência, mas meu irmão e meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas,
sombras de cabeça no quintal, onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro causado pela vela de 7 dias destruiu todas as imagens que havia lá. Hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas. Sou evangélico hoje e sei que Cristo me protege do mal e sempre peço por minha família, mas sei que aquela casa tem algo que ainda hoje me incomoda. Bom, esses são os relatos. Uma boa noite aí a todos. Tá aí, galera. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.